Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, povo de Deus, povo abençoado. Bom dia, com muita alegria, sempre o sorriso nos lábios, o amor do coração sendo expresso através do brilho do seu olhar. Deus te abençoe. Mais uma vez, um sábado, né? Mais um dia de descanso para aqueles que têm a folga no sábado, mas tem aqueles que também ainda vão à luta, uns até o meio-dia, outros o dia todo. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, tudo que você fizer neste dia, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre é um prazer, é uma alegria poder transmitir a você este gozo, a alegria da vida que há em nosso coração, reconhecendo que se há vida nos corações, se há pessoas, animais, há vida em todo o habitat da terra, na natureza, as aves, os céus, hein? Há um universo em harmonia e saber que há um Deus que criou tudo isso, segura tudo isso em harmonia. Esse Deus que nos criou, que nos deu vida, é o Deus da vida, a quem devemos a nossa vida. Então somos gratos a Deus, não é verdade? Seja agradecido a Deus, você dormiu, descansou. Lembre-se que se Deus não acordar você, você não desperta. Você pode pôr o despertador, né, um relógio despertar, seja o que for, para fazer o barulho. Se Deus não despertar a cada um de nós, nossos olhos não se abrirão mais nesta terra. Então, se estamos respirando, falando, ouvindo, vendo, e até mesmo aprontando e saindo para um trabalho, talvez outros trabalhando já neste horário, então devemos ser gratos a Deus. Deus te abençoe, que seja sempre essa gratidão expressa a Deus pela vida, a alegria de viver, não é verdade? Com saúde, com alegria. Quando vem os problemas, Deus tem nos dado inteligência para ir resolvendo cada um. Os problemas não acabam, né? Os problemas são resolvidos, resolve um, aparece outro, e assim a nossa vida vai de contínuo, não é verdade? Mas sempre agraciados, buscando a presença de Deus e sabedoria divina para resolver todas as coisas. Muito bem, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Mais um pouquinho nesta manhã. Porque a palavra de Deus, ela traz vida, né? A vida de Deus para o nosso coração, quando podemos conhecer Deus e tomar Deus em sua palavra. Porque o conhecimento traz a sabedoria, o conhecimento divino, daquilo que Deus manifesta em sua palavra para deixar o nosso coração realmente sabedor do que é Deus. E isso só podemos obter pela informação da palavra de Deus. E para obtermos esta informação, não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, ainda que a Bíblia disse que o ouvir da palavra de Deus traz fé ao nosso coração. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que a palavra de Deus, ao ser ouvida, ela nos sustente e traga fé para o nosso coração, o conhecimento verdadeiro de que é Deus, porque Deus diz em sua palavra que por falta de conhecimento o povo perece. Perecer é morrer, né? Acabar-se, é estar-se destruído. Então, que a sabedoria divina possa trazer em nós a graça salvadora de conhecer e saber quem é este Deus, para que verdadeiramente nós não vivamos enganados espiritualmente. Todo o que pode crer e busca a Deus, ele dá-se a conhecer. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã mais uma vez. E vamos meditar a palavra de Deus, escrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vou começar no versículo 1 até ao versículo 5 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E Saulo, respirando ameaças e mortes,
contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Muito bem, graças a Deus por sua palavra, este relato, né? Talvez muitos conhecem, outros talvez não foram informados. Paulo era um grande homem, muito sábio, muito estudado, e ele professava sua fé, sua crença religiosa através do farisaísmo, ou seja, a seita dos fariseus. E ele era um homem duro, severo, dentro da sua crença, muito zeloso, não aceitava nada errado. Por isso, ele tendo certeza que a sua religião farisaica estava correta, e que aquela nova que havia surgido, né, que era o cristianismo, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus ali, realizando pregações do Evangelho, ensinando o reino de Deus, agora em novidade, né? Porque eles acabaram de aprender com o Senhor Jesus, que era o Rei da vida, o Deus eterno, feito carne humana, que havia estado ali em carne humana, ensinando eles, e eles aprenderam de Deus. E agora, anunciando esse evangelho, essa boa nova, que era uma novidade para as cercanias, né, de Israel, todas as cidades ali, adjuntas de Jerusalém, adjacentes. Então, o evangelho começou a espalhar, o poder de Deus se manifestar, e assim Deus vai fazendo a sua obra, e aquilo vai mexendo com o coração daqueles que não podem crer, daqueles que baseiam-se que a sua religião é a verdadeira, e são zelosos por aquilo, e estão servindo a Deus. É um meio religioso, mas estão servindo a Deus, e achando que aquilo é verdade, que aquilo que é Deus, é ali que Deus está manifestado. E nisso paira um engano grande. Se nós olhamos dentro deste acontecimento com o apóstolo Paulo, acerca da sua crença sobre o farisaísmo, né, sobre a sua religião farisaica, achando que ele estava correto e ele era um homem muito sábio em palavras e tudo, era um poliglota que falava 3, 4 línguas, e então passou a perseguir este povo de Deus, pediu carta ao sumo sacerdote para os que ele encontrasse pela frente, seja homem ou mulher, eles, ou ele, né? E com aqueles que estavam sob o seu comando, pudesse exterminar com aqueles que estavam professando a sua fé, o seu amor, por meio do conhecimento de Jesus Cristo, aquele que fora o Filho de Deus crucificado e agora sendo anunciado e fazendo grandes sinais e maravilhas, manifestando o amor divino ao povo. Então Paulo saiu para os matar. E quando ele sai, justamente no caminho de Damasco, vem aquela luz resplandecente do céu, mais forte do que o sol, e cruza à frente de Paulo. A este momento,
Paulo cai do cavalo e olha para aquela luz e pergunta: quem és tu, Senhor? Paulo fez uma pergunta ousada. Ele chamou aquela luz de Senhor. Ele, sabendo, sendo fariseu, conhecedor profundo da lei, conhecedor profundo dos profetas, e ele sabia que o profeta Moisés havia escrito que não haveria outro Senhor a não ser o Criador, mas Paulo conhecia aquela luz. Como é que Paulo conhecia? Então nós precisamos entender a identificação que Deus traz e mostra-se a seus filhos. Então Paulo sabia que aquela coluna de luz, coluna de fogo, podemos assim dizer, né? Aquela luz resplandecente que desce do céu, ele sabia que aquela luz havia falado com Paulo, me perdoe, né? Havia falado com Moisés, lá na sarça ardente. Aquela luz que ardia sobre aquela sarça e não queimava a sarça. Aquela luz resplandecente, aquele fogo que falara com Moisés lá do meio do fogo, ali estava Deus Todo-Poderoso. É a mesma, aquele fogo que estava na sarça, aquela mesma coluna, aquele mesmo fogo resplandecente que guiava Israel em sua jornada. Então Paulo sabia muito bem quem era aquela coluna de luz, então por isso ele pôde identificar com a Escritura, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? É esse conhecimento que nós precisamos obter de Deus. Quem és tu, Senhor? Nós dizemos que Deus é Senhor. Então precisamos reconhecer verdadeiramente este senhorio, esta manifestação de Deus, conforme Deus prometeu que ele se manifestaria. Então Paulo pôde conhecer em seu verdadeiro estado, coluna de fogo, sabendo que aquela coluna de fogo andou com Israel. Aquela coluna de fogo falou em uma sarça ardente com Moisés. Mas agora aquela coluna de fogo que falou com Moisés deu uma comissão a ele de descer ao Egito e salvar o povo. Quando Deus disse para Moisés descer para libertar o povo, Deus deu uma identificação a Moisés para ele anunciar ao povo quem era ele. Então que essa identificação divina possa identificar em nossos corações quem é esse Deus Todo-Poderoso. Então, como a Paulo foi identificado como a coluna de fogo, vamos acompanhar um pouquinho dentro da Escritura para que Deus possa se identificar também para nós, nesta manhã, neste dia e para todos sempre e eternamente. Então, Deus disse para Moisés, né? O Moisés perguntou ao Senhor, e disse Moisés a Deus, Êxodo, versículos 13 e 14. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então esta identificação foi o suficiente para que Israel soubesse que Deus estava com Moisés. E ali Deus se identificou a Moisés e para os filhos de Israel como eu sou. Não eu serei ou eu fui, eu sou. Eu sou o seu Criador, eu sou aquele que está presente com você, eu sou aquele que anda com você. Então Deus viu o povo aprisionado do Egito, no Egito enviou Moisés, os tirou, e Deus era este eu sou.
Eu sou o presente junto de vocês, passando o Mar Vermelho, caminhando no deserto, até chegar à terra prometida. Esse é o mesmo Deus. Quando ele manifestou em carne, porque ele prometeu que ele faria isto, então ele identificou, você pode crer, que aquele Jesus é o mesmo Deus eterno, o mesmo Criador? Então vamos às identificações escriturísticas, vamos ver algo que nos disse Deus através do profeta Isaías, e depois vamos examinando, né, um pouquinho as escrituras. Temos que examinar. O apóstolo, me perdoe, o próprio Senhor Jesus disse em João 5, versículo 39, examinai as escrituras, são elas que testificam de mim, e cuidareis ter nelas a vida eterna. Então, a escritura que nós cuidamos ter vida eterna, ela testifica de Jesus. E ela testifica que Jesus é Deus. E quando nós chegamos a este conhecimento, e é através deste Jesus que nós temos a vida eterna. Então, nós precisamos ter um verdadeiro esclarecimento bíblico de quem ele o é. Então, vamos analisar Isaías 43, versículo 10 ao 12, e ver o que Deus realiza através da sua palavra e de suas profecias para dar-se a conhecer ao seu povo. Então vamos lá. Isaías 43, começando com o verso 10 até o 14. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus, os navios com quem se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Então, esta é uma declaração que Deus fez a Israel, lembrando deles, eu anunciei a vocês, eu salvei, né? Eu tirei da terra do Egito. Mas quem é esse Deus? É o vosso Redentor, ele é o Santo de Israel. Mas, então depois nós podemos ver estas declarações sendo manifestadas em carne humana. Por quê? Esse Deus que anunciou, fez ouvir, e ele é Deus, ele disse, fora de mim não há Salvador. Então nós sabemos que lá no Egito ele enviou Israel um profeta chamado Moisés. Mas quando chega aqui na frente, esse próprio profeta, que era Jesus Cristo, Deus manifestado em carne humana, como podemos dizer, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aquele que enviou Moisés a tirar um povo do Egito, agora ele mesmo veio. Ele mesmo se encarnou. Ele agora era Deus numa carne humana, um Deus profeta, na qual ele se deu a conhecer a Israel como filho do homem, um profeta, para libertar do pecado.
da escravatura que Satanás trouxe espiritualmente sobre a vida humana. Então ali estava o Criador, o Rei. Ficou tão provado que ele é o Rei, que quando foi crucificado, o sumo sacerdote pôs a descrição sobre a sua cruz, Rei dos Judeus. Não é verdade? Ali estava a identificação. Então Deus já havia dito: eu sou o vosso Rei, o vosso santo. Eles estavam crucificando o homem mais santo, o único homem santo que houve na terra. Ele foi crucificado ali. Quem era ele? Deus numa carne humana para morrer por mim e por você. Então ele se identificou como esse Deus. Então nós podemos voltar ainda um pouquinho às Escrituras e vermos que uma certa feita o Senhor Jesus, ele estava falando lá com os judeus, em São João capítulo 8, você pode ler, que ele teve ali um diálogo com os irmãos judeus e falando do pai Abraão, o pai da fé, e mencionando sobre Abraão. Então o Senhor Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, ele está trazendo aquela identidade daquela coluna de fogo que falou com Moisés. Aquela coluna de fogo que falou com Moisés se identificou como eu sou. Agora esse eu sou estava em carne humana e eles conheciam ele, que era Jesus. E ele estava identificando para eles como eu sou. Ele estava mostrando que antes que Abraão existisse, ele conhecia Abraão, porque ele disse: eu sou. Então antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Eu conheci o dia de Abraão. E Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então eles olharam para sua face judiada e disse: mas você não tem 50 anos? E conheces Abraão? Então ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava trazendo a sua identificação celestial, mostrando que ele é Deus, o mesmo eu sou. E ele disse mais: eu sou o caminho. Então Deus é o caminho. Eu sou a verdade. Ele é o único Deus verdadeiro, é a palavra manifestada em carne. Eu sou a vida. Então, fora dele não podemos ter vida. A nossa vida, o nosso caminho, a nossa verdade, ela está baseada unicamente em Deus Todo-Poderoso, e ele manifestou em forma humana, e hoje nós temos em forma de livro a sua palavra que declara esse Deus para nos retornar aos caminhos santos e eternos, daquele que diz: eu sou o caminho. Ele disse mais: eu sou a porta. O caminho é estreito para caminhar nele. É um caminho estreito, é um conhecimento fino, puro, apertado. Não é de qualquer maneira, por meio de credos, dogmas, religiões. Não. Veja só, Paulo achou que por meio da sua religião farisaica ele estava servindo a Deus, mas isso foi até ele encontrar com aquela coluna de fogo, com aquela luz resplandecente do céu. Quando ele encontrou, ele sabia que ele não estava servindo, mas ele estava perseguindo, porque a própria voz daquela coluna de luz que disse: por que me persegues? Não foi homem dizendo para Paulo que ele estava perseguindo o Senhor, foi o próprio Senhor declarando a Paulo que ele estava perseguindo. E assim, então, Paulo se tornou o grande pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua palavra, o anúncio de Paulo, ficou como a palavra de Deus relatada para nós, 14 cartas na Escritura, para manifestar estes feitos que Deus fizera através de Paulo. Então, só Deus pode nos convencer que nós precisamos servir a Deus em espírito e verdade,
E espírito, em verdade, encontramos em sua palavra. Não encontramos em um credo, em uma religião. Nós só podemos encontrar em Deus. E Deus se identifica para todos os seus filhos, para todo aquele que pode crer. Tomar Deus em sua palavra. Então, assim, Deus se esclarece, ele se manifesta. Aquele grande eu sou, o Espírito Eterno andando sobre a terra de Israel, com seu povo Israel. Logo encontramos aquele que estava sobre Israel, manifestado, como ele disse em Isaías, uma virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão de Emanuel. Emanuel era Deus conosco. Então você vê o Pai, o Espírito Eterno, sobre nós, né, caminhando no deserto. Mas quando ele estava em carne humana, ele era Deus conosco. O Filho de Deus, Deus em carne humana, Emanuel, Deus conosco. Então, Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco. E quando ele foi morto e ressuscitou, ele derramou o seu Espírito sobre a sua igreja, aquele Espírito que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Não é verdade? Por quê? A Bíblia disse que Deus é Espírito. E a Bíblia disse também que ele é santo. Se ele é Espírito, ele é santo, então ele é o Espírito Santo. E aquele Espírito Santo desceu no Pentecostes, trazendo então assim Deus em nós. Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Não três pessoas distintas de uma divindade de nosso Deus. Não, nosso Deus não é três. Ele é como a mim e como a você. Você é composto de corpo, espírito e alma. Eu olho em você, eu vejo simplesmente uma pessoa, que dentro desta pessoa, deste físico, tem um espírito e tem uma alma. Então isso não faz de você três pessoas. E a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Se nós, como figura, temos três elementos para compor este corpo, então nós vemos o Deus eterno, o grande Espírito, Pai, Criador. Logo, ele cria o corpo que se torna filho, que é Deus conosco, e logo, quando o filho morre, ressuscita, ele derrama esse próprio Espírito em nossos corações, trazendo ou fazendo-se Deus em nós. Isto é a vida eterna, é a bênção de Deus para cada um de seus filhos. Então, ele se identifica para que ele possa se manifestar a nós e em nós. Que você tenha um bom dia, que a graça, a luz da palavra, a luz resplandecente da glória de Deus, possa brilhar-se no seu coração, na sua vida, a todo momento. Em nome de Jesus Cristo é a minha oração. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, povo de Deus. Cada irmão, cada irmã que pôde estar comigo nesta manhã, me acompanhando. Estou muito feliz de ter a sua companhia e de sabermos que somos estes filhos, valorosos filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo sábado, né? Um sábado que é um descanso, que a sua alma possa estar descansada no Senhor, porque Ele é o verdadeiro descanso. O dia de sábado, na verdade, não trará descanso, porque você vai chegar à tarde, o corpo físico está cansado ainda da mesma maneira, mas a sua alma pode estar descansada em Jesus. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse, né, encontrareis descanso para a vossa alma, ele disse. Descanso para este ser espiritual, porque neste físico ainda vamos continuar cansados, não é verdade? Muito bom. Bom dia, Deus te abençoe, um abraço. Amanhã temos transmissão outra vez. Amanhã, se Deus quiser, por volta das 6 até as 6h10, estaremos glorificando a Deus e anunciando a palavra mais um pouquinho. E você está convidado a estar junto comigo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, bom dia. E hoje também, à noite, temos
reunião de adoração a Deus. Se você deseja estar com a gente, você pode comunicar conosco, será um prazer e também estaremos lhe passando o endereço. É só mandar um recadinho aí, se quiser pode pedir o meu número de telefone, eu ligo para você também, ou eu mando para você. Bom dia, Deus te abençoe.